Vamos lá, meus irmãos. Nosso quarto dia de aula de hermenêutica, nosso segundo bloco. Tudo bem, então, sobre a terceira regra, irmãos? Contexto? Contexto? Tudo bem? Sim, ok. Na aula da semana passada, eu tinha dito para vocês que o Nelson e o Lund, eles condensaram nessas regras um princípio da vida. Ou seja, a gente é alfabetizado, aprendemos o vocabulário, o alfabeto, aprendemos as palavras, aprendemos a unir as palavras, criar as frases, aprendemos a criar parágrafos, depois linkar um parágrafo com outro parágrafo para dar uma ideia completa de um texto. Ou seja, podem ver que a hermenêutica ela segue esse padrão de simplicidade da vida. Isso acontece em qualquer área. Por exemplo, no mercado financeiro. Eu acompanho muito um canal de investimentos e ali existe um comentarista que ele entende demais da economia macro. Demais. É o Roberto Mota. Ele é da corretora Genial Investimentos. E como eu gosto de assistir algumas aulas dele, por quê? Alguns call de abertura, resumo de mercado, fechamento. Ele dá uma visão panorâmica da economia macro, é fantástico. Porque assim, quando a gente pensa em economia, tem o macro e o micro. Ambos são difíceis de entender. Hoje, por exemplo, ele estava passando um dado e como ele tem uma visão macro muito precisa, ele olha, por exemplo, o cenário econômico mundial e ele diz assim, olha, está acontecendo isso na Europa. Então, quando a gente vai pensar assim, de forma macro, por que a gente vai fazer uma leitura? E o gostoso de ouvir e aprender é porque essas pessoas elas seguem esse padrão da simplicidade da vida. Por exemplo, hoje saiu um dado de um especialista que falava sobre que o preço da energia lá na Europa, em especial na Alemanha, o gás, ele está tão elevado, mas tão elevado, e as empresas estão sofrendo tanto que muitos setores da economia na Europa, e principalmente na Alemanha, eles estão preferindo não produzir, porque para eles produzir, está saindo mais caro do que se ficar parado. Só para vocês terem uma ideia, hoje um preço de barril de petróleo ele está sendo vendido por volta de $100. E a energia na Europa, hoje, principalmente o gás, ele está equivalente a $1.000. Se fôssemos transferir o preço do gás em petróleo. O que se pagava de gás há 1 ano, 2 anos atrás, era por volta de $100. Só que hoje, para eles, o gás é como se o petróleo estivesse a $1.000. Podem ver que o gás não subiu para nós aqui bastante um tempo atrás? A gente já ficou desesperado, não foi? Agora, pense você comprar esse mesmo gás pagando 10 vezes mais. Um botijão de gás que pagávamos há 1 ano atrás 70, 80 reais, a gente está pagando 800 reais. Dá para imaginar um negócio desse? Olha o quanto que ficou caro para a gente cozinhar em casa. Absurdo. Entendeu? Então, olha o que está acontecendo no mundo. Por que eu estou falando e fazendo essa comparação sobre a hermenêutica? São regras básicas. Quando ele explica de forma básica o macro, fica simples, né? Eu consegui passar para vocês. Agora, o que eu precisei? Eu precisei de alguém que manja muito, que me dê caminho de simplicidade. O Lund e o Nelson, nessas regras, eles pegam o princípio da vida. Você pega as palavras, aprende a ler as frases, aprende a discernir o contexto, e agora a gente vai para a quarta regra, que aí a gente entra num outro passo bem significativo. Bom, antes de irmos para a quarta regra, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês estão tendo que fazer semanalmente a resposta dos questionários do livro-texto. Estão me enviando por e-mail. Vocês estão com alguma dúvida em alguma dessas perguntas? Porque se vocês tiverem dúvida, anotem no texto, anotem na pergunta, nós debatemos em sala, tá bom? Tudo bem? Porque se vocês tiverem alguma dúvida, essa é a hora para a gente tentar esclarecer, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá para a quarta regra.
quarta regra. Querido irmão Flávio, faça as honras para nós. É preciso tomar em consideração o objetivo ou desígnio do livro ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. Deixa eu dar uma pausa aqui. Quarta regra. Quarta regra. Olha que interessante, irmãos. Na quarta regra, é muito importante que vocês olhem essa ideia aqui, que está aqui nesse desenho em amarelo. Assim como a primeira regra são palavras, segunda regra são frases, a terceira regra está em azul aqui, que é o contexto. A quarta regra é o que envolve o contexto. A gente pensa no livro. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele tem um propósito de escrever aos Gálatas. Quando João escreve as suas cartas joaninas, ele tem um propósito em escrever as cartas joaninas. Quando João escreve o Apocalipse, ele tem um propósito, ou seja, um objetivo do livro. O objetivo do Apocalipse não é poesia, concorda comigo? Quando João está escrevendo o Apocalipse, ele não escreve na perspectiva de poesia, de arte. Ele escreve na perspectiva de profecia futura, ou seja, de profecia dos sinais dos tempos. Vamos pegar um outro exemplo. Quando Eclesiastes escreve o livro, Salomão escreve o livro de Eclesiastes, qual é a perspectiva dele? É a vida debaixo do sol. Quando Moisés escreve o livro do Gênesis, qual que é o objetivo de Moisés escrever o livro do Gênesis? Ele tem um propósito. Quando ele escreve os 5 livros da lei, o Pentateuco, qual é o objetivo dele escrever aquilo? Percebam, cada autor, no caso ali, Deus guiando aqueles vasos, eles têm um objetivo, têm um desígnio. Então, a quarta regra, ela vai além do contexto, ela vai para o livro completo. Por isso que eu deixei em amarelo aqui essa ideia do quê? Do que seria o amarelo, seria o quê? Seria a quarta regra, que seria, de fato, o desígnio ou o propósito do livro. Tudo bem até aí? Está dando para compreender? Está dando para compreender? Sim. Vamos debater um pouco aqui, irmãos, porque isso daqui é importante entender. Por exemplo, irmãos, qual é o objetivo do escritor de Mateus? Qual é o objetivo de Mateus? Mateus, ele quis falar do quê? Eu lembro de ter lido no livro que os evangelhos, o objetivo deles era levar ao homem a salvação pela fé em Jesus Cristo. Agora, do livro de Mateus em específico, eu não saberia falar, não. Não, então vamos pegar, vou te facilitar e vou traduzir a minha pergunta de uma forma mais clara, Gil. Os 4 evangelhos estão falando de quem? De Jesus. Concorda? Os 4 evangelhos, eles tratam do quê? Da biografia do Nazareno. A biografia. Tem doutrina na biografia? Tem. Tem metáfora na biografia? Tem. Mas qual é o foco? É o Nazareno. É o Nazareno. Qual é o propósito do livro de Atos? Tratar do Nazareno ou tratar da história da igreja primitiva? Da igreja. Da igreja. Ou seja, o livro de Atos começa mostrando que o Nazareno, é levado aos céus, vem o Espírito Santo, e agora o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e agora eu poderia dizer que o livro de Atos é o Espírito Santo construindo a igreja aonde? Em Jerusalém, em Antioquia e no mundo. Usando quem? Os cristãos. Pode ver, essa é a pauta do livro de Atos. É o Espírito Santo trabalhando aonde? Na igreja, por meio de quem? Dos seus vasos, aonde o evangelho chega. Mas qual é a proposta? A proposta é a vida da igreja na terra, ou seja, os pequenos cristos. Por isso que fomos chamados de cristãos, ou aqueles do caminho, ou aqueles da seita do caminho. Mas o foco do livro de Atos já não é Jesus. Mas está desprezando Jesus? Claro que não. Mas o foco é o quê? É o Espírito Santo convertendo as pessoas ao Jesus.
que os evangelhos registraram, que veio um dia nessa terra. Olha que interessante. Propósito das epístolas, o que é? O propósito das epístolas é um propósito histórico? Qual que é o propósito das epístolas? Petrinas, joaninas, paulinas e gerais. Qual é o propósito delas? Vamos lá. Qual é o propósito da epístola de Corinto? Falar o que para a igreja de Corinto? Qual é o propósito para a igreja de Romanos? Falar o que para a igreja de Romanos? Qual é o propósito? Qual que é a proposta? Claro que talvez vocês estejam pensando em várias coisas, mas o que vocês acham? A proposta dessas cartas, sejam elas joaninas, petrinas, paulinas ou gerais, é falar do Nazareno ou é doutrinar aquele povo nos ensinos do Nazareno? Doutrina. Doutrinas. Doutrina. Pode ver. Todas as cartas, elas são o quê? De ensinos. Um vai abordar mais um tema, outro vai abordar mais outro tema, mas todos os textos das cartas são o quê? Para dar o quê? Dar fundamentação nas doutrinas que os apóstolos receberam do Espírito Santo e que agora eles estão escrevendo como revelação sagrada. Olha que interessante. João escreve 3 tipos de carta. Ele escreve a biografia, ele escreve epístolas, ele escreve o livro de Apocalipse. Tem diferença esses 3 livros? Tem, com Sim. certeza. Fantástico, né? Olha aí, ó. Desígnio, propósito. João, quando ele escreve o Evangelho, ele olha para o Cristo. Ele faz uma biografia do Cristo, de como ele era, da onde ele veio, e ele tem uma visão do Cristo, de que ele é divino. Quando ele escreve as cartas joaninas, ele está ensinando os seus discípulos o quê? Vamos amar como ele amou. Vamos perdoar como ele perdoou. Vamos ser libertos desse mundo, porque aquele que tem o amor nesse mundo não tem parte com ele. E ele escreve, filhinhos, guardai-vos, filhinhos, vocês já venceram. Filhinhos, eu vos deixo, olha só. Ele escreve como um líder, como um pai, aos seus discípulos, dizendo, olha, vamos aprender. Porque se eu amo meu irmão e eu amo a Cristo, logo eu demonstro na vida do meu irmão. Por quê? Porque se eu digo que amo a Deus, mas não amo meu irmão, então eu não tenho verdadeiro amor. Olha só, ele pega e fundamenta as doutrinas. E ele trata das doutrinas. Pedro faz a mesma coisa. Vamos lá, Pedro. Pedro também tem 2 tipos de textos. Pedro tem o Evangelho de Marcos, porque na realidade Marcos escreve debaixo da asa de Pedro. O Evangelho de Marcos é o Evangelho de Pedro. Marcos era discípulo de Pedro. Então a gente pode dizer que o Evangelho de Marcos, na realidade, ele é de Marcos, porque Marcos, o discípulo, escreveu, mas foi debaixo da autoridade de Pedro. Então, quando Marcos escreve sobre a tutela de Pedro, ele está falando sobre o Cristo que serve, o Cristo que, a biografia do servo sofredor que morre em nosso lugar. E agora, quando eles escrevem, Pedro escreve as cartas pastorais, pode ver, Pedro se apresenta como um grande pastor, que fala para os seus discípulos o quê? Perseverem, lutem, sigam as pisadas do Senhor, sejam santos como ele foi, se humilhem debaixo da potente mão de Deus, da poderosa mão de Deus, resistam ao diabo, ele vai fugir. Ou seja, que fantástico, resistam ao diabo é Tiago, mas ele vai dar uma ideia também para a gente lutar contra as trevas. Olha só, as cartas, qual que é o propósito das cartas? É doutrinar. É doutrinar. Voltando para João, João fala da biografia de Jesus, João fala das cartas, e agora João fala do Apocalipse. O Apocalipse é a biografia de quem? Se a gente pudesse falar, é a biografia do anticristo, né? Mas é a biografia também do Cristo ressurreto que vem buscar a sua igreja, tal. Mas assim, olha, não é biografia ali, já é profecia, né? É destruição e redenção. Perceba, o propósito do livro é diferente. Então, quando eu leio um texto do Apocalipse, eu tenho que ler lembrando que ele está dentro de um contexto. Qual que é o contexto? De um propósito. Eu posso pegar um texto do Apocalipse e unir com o texto de Zacarias? Posso. Mas se a gente não tomar um certo cuidado, a gente acaba pegando o livro de Apocalipse e lendo ele como um evangelho. Estão entendendo? Mesmo que ele tenha passagens que nos lembrem do Evangelho, e o Evangelho tenha profecias apocalípticas,
isso são verdade, a gente tem que também ter um certo cuidado, porque cada livro tem um propósito. Perceba, olha como é lindo as regras. Na regra fundamental, a Bíblia interpreta ela própria. Na primeira regra, eu sigo palavras, no seu sentido usual e comum. Depois eu vou para as frases. E aí, depois das frases, eu vou para o contexto. E agora, na quarta regra, eu vou para o propósito do livro. Vamos lá, vamos melhorar ainda. O Velho Testamento tem um propósito, e o Novo Testamento tem outro propósito. O Velho Testamento aponta para o grande personagem, que é Cristo. O Novo Testamento diz, ele já veio. O Velho Testamento olha para frente, dizendo, ele virá, o meu Redentor virá. O Novo Testamento diz, ele já veio, e ele vai voltar para nos buscar. Olha que fantástico. Propósito diferente. Velho Testamento, um propósito. Nova Aliança, outro propósito. Fantástico, não, irmãos? Quando isso tudo está fundamentado dentro da gente, nós pegamos um texto do Velho Testamento, explicamos ele corretamente e aplicamos ele corretamente. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Pegamos um texto do Novo Testamento, lemos corretamente e fazemos um link perfeito com o Velho Testamento e não tem nenhum problema. Porque a gente entende o desígnio. Então, agora falando até mesmo do desígnio geral. Podem ver, irmãos, a Bíblia. A Bíblia é diferente de qualquer outro livro. Por exemplo, peguei um livro aqui de um MBA que eu fiz na FGV. Qual é o propósito de um MBA ou de um curso de MBA? É nos preparar para o mercado de trabalho. É nos dar competências profissionais. Qual é o propósito e o desígnio da Bíblia? É preparar o Filho de Deus para ir para o céu. Uma coisa é ganhar dinheiro e outra coisa é ganhar o reino dos céus. Propósitos diferentes. Estão entendendo? Mas a Bíblia fala de dinheiro, mas a proposta da Bíblia é o reino dos céus, não é o reino dos homens. Esses dias atrás eu falei para os irmãos, falei assim, irmãos, quer ganhar dinheiro com a igreja? Então peça para Deus sabedoria e vai montar um negócio. Não vem para a igreja para ficar rico. Você tem que vir para a igreja para ir para o céu. A igreja é uma agência do reino de Deus na terra. A igreja não é uma agência de negócio. Você pode até prosperar por meio da igreja, porque Deus te dá ferramentas, mas não é a proposta, são exceções. Na igreja você se torna mais santo, mais consagrado, mais humano. Não quer ganhar dinheiro? Vai para uma universidade, monta um negócio. Olha, parece bobeira, né, o que eu estou falando, mas quanta gente hoje está dentro da igreja para ficar rico? Não é? Está dando dízimo para ficar rico. Tolice. A gente tem que dar o dízimo por gratidão, não é para ficar rico. Quanta gente está perdida e quanta gente boa se perdeu por causa dessa tolice. Propósito. Bíblia Sagrada. Qual é o propósito da Bíblia Sagrada? Revelar Deus para nós, que somos pecadores, para a gente ir para o céu. Ô, meus irmãos, que coisa maior que essa? Mas aí o diabo joga os temperos no meio do caminho para a gente perder as coisas, e um pouco de veneno no meio de uma comida, ainda assim é comida envenenada, não é? Então, cuidado com isso, irmãos. E o diabo é expert disso. Ele pega o veneno, bate no liquidificador e diz, coma. E aí a gente está comendo. Não. Veneno é veneno, comida de Deus é comida de Deus. Tudo bem, meus irmãos? Propósito. Olha como essa quarta regra... Parece bobeiro o que eu estou falando, não é, irmãos? Mas não é... Que nem, por exemplo, irmãos, eu gosto muito do business, do mercado. Eu poderia ser um pastor que gostasse mais disso. Irmãos, eu não consigo... O reino dos céus é tão sagrado que não dá para a gente misturar, entendeu? O marketing é bom até aqui. A igreja vive sem marketing, irmão. A igreja vive sem prédio, a igreja vive sem tudo. Uma empresa não vive sem um bom marketing, concorda? Uma empresa não vive sem caixa. Uma empresa não vive sem funcionário. Irmãos, a igreja vive sem funcionário, a igreja vive sem pastor, a igreja vive sem prédio, a igreja vive sem dinheiro, a igreja vive de qualquer jeito, meu irmão, porque é o poder de Deus na igreja. Você está entendendo? A gente tenta, e a gente mistura as coisas, porque ora a igreja parece uma empresa, e aí a gente vai criando esse Robocop, né? Vira uma igreja Robocop, entendeu? E aí o Espírito Santo não trabalha, porque virou uma grande empresa.
só para concluir essa ideia, igreja é organismo, empresas são instituições. Igreja é corpo de Cristo, empresas são organizações sociais que têm um propósito na Terra. Ela tem um propósito na Terra. A igreja, o propósito dela é nos céus. Pode ver que você não usa uma empresa para expulsar demônio. Você usa a igreja para impedir com que as portas do inferno se avancem. Uma empresa não tem poder de retroceder as portas do inferno, mas a igreja tem. Por quê? Porque uma coisa é o corpo de Cristo na terra e outra coisa é uma instituição. Pastor, e aí? Não, a instituição é para a terra. É uma bênção para a terra. Que Deus levante muitos cristãos para poderem fazer uma diferença nessa terra. Mas uma coisa é a terra dos homens, uma coisa é o reino dos céus. Por isso que Jesus diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Propósitos. Por isso que eu falei, até a Bíblia ela tem um propósito, ela tem um desígnio. Eu não posso pegar esse livro e coadunar um case de empreendedor. A Bíblia ela pode ser utilizada numa empresa, mas jamais as regras de uma empresa podem ser utilizadas no reino de Deus, porque a Bíblia tem a primazia. Foi claro ou foi confuso o que eu disse? Tudo bem? Tudo bem. Querem comentar alguma coisa? Tranquilo? Tudo bem? Parece bobeiro o que eu estou falando, não é, irmãos? Mas vê como faz falta de clareza essa questão do propósito. Uma outra coisa aqui. Por exemplo, uma universidade. Uma universidade é uma bênção, irmãos. Gera desenvolvimento social, abençoa aquela geração, a posteridade, eleva o nosso nível técnico e o nosso conhecimento na terra. Mas perceba, uma faculdade é uma coisa que nos ajuda na terra. Não tem nada a ver com a igreja. A igreja pode até ser beneficiada com a faculdade, mas a igreja está muito além de uma faculdade. Me entenda, no sentido que eu falo, porque a igreja tem a ver com os céus. A faculdade tem a ver com a transformação social e intelectual das pessoas. Agora, olha quando nós pegamos os instrumentos da faculdade dos homens e tentamos aplicar na teologia. Dá para a gente fazer isso? Pode até dar, mas vai ficar o quê? Vai virar um maior Robocop. Tá entendendo? Vai virar um monstro. Porque a gente vai usar o quê? Da ciência humana e do intelecto humano para interpretar a Bíblia. E não dá, porque uma coisa é a sabedoria de Deus, outra coisa é a sabedoria dos homens. E por isso que Paulo fala que as coisas de Deus são loucura para os homens. E aí, se a gente tenta coadunar a vida universitária, segundo os padrões universitários, com a vida espiritual, elas não se coadunam, gente. Porque a vida universitária tem como premissa o quê? Nas ciências humanas, o cálculo, a resposta, a exatidão e a fé. A fé é o improvável. A fé. Você não materializa. Deu para entender, irmãos? Por isso que uma pessoa que ela quer fazer, por exemplo, montar uma faculdade na sua igreja, ela tem que ser bem clara nisso, no sentido assim, ó, abrimos uma universidade, um colégio. Colégio é para desenvolvimento social, é para transformação social. A faculdade vai ter a sua utilidade, mas a igreja, ela está além, porque ela tem a ver com o reino dos céus, tem a ver com a eternidade. A faculdade tem a ver com o quê? Com a vida dos homens, enquanto estivermos aqui. O senhor é contra a faculdade? Jamais, assim como eu não sou contra um hospital. Na minha opinião, e aqui fica um pedido de oração, eu acredito que se uma igreja pode fazer um trabalho social, ela deveria sempre migrar para o ensino na sociedade, em todas as áreas, inclusive universitária, e para a saúde. Ou seja, uma igreja, se ela quer fazer um trabalho social com excelência para fazer realmente uma transformação, ela iria para o ensino e depois ela iria para a saúde. Por quê? No ensino, ela começa a abrir leques de cidadania, de ONGs, de creches, de socorros ao desfavorecido. E por que o hospital? O hospital para curar aquelas pessoas que estão doentes, para servir de apoio. Eu acho que, assim, a igreja ela pode fazer o que ela bem entender, mas eu não vejo, por exemplo, vamos supor, a igreja ter posto de gasolina. Você está entendendo? Não tem a ver. Respeito.
E aí, pastor, e aí? Não sou contra, porque cada igreja local vai ter o seu propósito. Mas, como transformação social, eu acho que isso é benéfico para a igreja. Agora, nas devidas proporções, porque é perigoso que muitas vezes essa comunidade se torne tão inteligente e vão dando prioridades para as coisas dos homens, quando vai ver, a igreja perde o seu brilho. E quando vai ver, a universidade ganha o seu brilho, o hospital ganha o seu brilho e a igreja perde o seu sentido de ser. Estão entendendo, irmãos? Podem ver que no mundo aconteceu isso. Os movimentos de Wesley, por exemplo, a própria Harvard, a Universidade de Harvard, ela nasce de uma igreja. E hoje a gente conhece ela no mundo como um polo de educação. Propósitos, desígnios. Tudo bem até aí? Não sou contra isso, mas eu acho que a gente precisa de continuar fazendo essas coisas. Então vamos lá? Querem falar alguma coisa? Ou confundi a cabeça de vocês? Ou baguncei tudo e piorei? Falei bastante. Tá tudo bem até aí? Tá sim. Da minha Então, parte, tá bom. sim. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu mudar a janela aqui. Flávio estava lendo, pode continuar lendo para nós, Flávio, aqui a quarta regra. Esse primeiro parágrafo eu já li. Já leu. O objetivo ou desígnio de um livro ou passagem se adquire, sobretudo, tendo e estudando com atenção e repetidas vezes, tendo em conta em que ocasião e que pessoas originalmente foi escrito. Por que as epístolas foram escritas? Qual o objetivo do Evangelho de João? O que são os salmos intitulados Cânticos dos Degraus? Joia, eu já mencionei sobre as epístolas, o Evangelho. Agora vamos falar um pouco porque aqueles salmos, já viram, irmãos? Abram lá a Bíblia de vocês nos Salmos de número 120 em diante. Ah, esses são os de romagem, não é? Isso, Flávio, Salmos de romagem. Ou dos degraus. Sim. Por que eles são assim chamados, irmãos? Vamos lá, Gil. Vamos lá, pastor Johnny. Por quê? Eles cantavam para lembrar o cativeiro, talvez. Ouvi algo assim, não sei se estou correto. Tem a ver, mas tem alguma coisa além. O povo de Israel, quando migravam lá para Jerusalém, e aí tem os degraus lá da subida do templo, né? E aí, conforme eles iam subindo, eles iam recitando os salmos. Sim, é isso aí. Tanto em Jerusalém, no templo, quanto também nas peregrinações. Lembram quando Jesus, aos 12 anos, vai com José e Maria, eles saem de Nazaré e vão até o templo em Jerusalém? Lembram dessa história? Sim. Olha que interessante. Depois eles participam, então voltando, e quando eles estão voltando, não acham Jesus, eles retornam para Jerusalém. Vocês tiveram geografia bíblica, não tiveram? Comigo tiveram. Lembra que Jerusalém, ele ficava, na grande maioria das vezes, para você ir para Jerusalém, Jerusalém ficava sobre o quê? O monte? Que monte que Jerusalém fica? Monte Sião. Monte Sião, é isso aí. Que é? Eu ia falar Moriá, nada a ver. Que é o Moriá. Ah, É o Moriá, que é Jerusalém, que é ali também é o Monte das Oliveiras, lembra? O Monte Sião é a união desses três montes. Aglomerado, né? É o conglomerado. Então, para você ir para Jerusalém, de onde você estivesse, você tinha que peregrinar, e quando você estivesse chegando, por isso que é chamado de degraus, porque você tinha que subir. E o que os judeus faziam quando eles saíam da onde eles moravam para ir para Jerusalém? Eles iam cantando o Salmo 120 até o Salmo 134. Eles iam lembrando as histórias dos seus antepassados. Então, esses cânticos era mais ou menos o que nós fazemos no Natal. O que nós cantamos no Natal? Nós cantamos Ressuscitou no Natal?
Não é noite feliz? Mas É geralmente noite feliz. É noite feliz no Natal. É Natal, Jesus nasceu, não é assim? E agora na Páscoa? Ah, ressuscitou. Alguns Ressuscitou. cantam Jingle Bell. Ah, Jingle Bell. Mas assim, na Páscoa a gente não canta hinos voltados o de cruz. Ele morreu na cruz, foi na cruz, e aí ele ressuscitou, porque nós lembramos na Páscoa do quê? Dessa semana maravilhosa, da sua paixão, nós lembramos da morte, nós lembramos da ressurreição. E aí nós cantamos, não é assim, irmãos? Pode ver. Ó, agora tivemos Dia dos Pais. Eu pedi para o Ministério de Louvor cantar aquele hino da Lagoinha Pai, daquele CD, eu acho que é o 5º CD do Ministério Diante do Trono, né? Aquele hino fantástico. E depois que cantamos esse hino, eu me ajoelhei com a igreja, pedi para que todos aqueles que pudessem se ajoelhar, eu falei, vamos orar ao nosso Pai Celestial. E aí oramos. Como eu venho pregando sobre João Batista, eu falei, irmãos, eu estou com a vontade de pregar sobre João Batista, mas hoje é Dia dos Pais. Então hoje eu vou pregar sobre Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. Né? Eu preguei o pai de João Batista, mas falei de João Batista. Né? Mas era Dia dos Pais, né? Então foi assim interessante. Eu estou pregando sobre João Batista já tem vários domingos. Mas o que eu quero dizer, pode ver, nós tentamos unir uma data que tem a ver com aquele momento. E o cântico de peregrinação, ou cântico de degraus, ou cântico de romagem, é porque eles faziam essa romagem. Eles saíam das suas cidades e ali eles iam até Jerusalém. E eles iam cantando esses hinos. Por isso eles lembram da Babilônia, por isso eles lembram da família, por isso eles pedem para Deus abençoar a sua saída, a sua entrada, o seu retorno, por isso que eles oram. E aí todos esses cânticos eram conglomerados. Por isso que aqui, quando a gente está falando sobre os desígnios, né, nessa 4ª regra, a gente está falando o quê? Mesmo nos livros dos Salmos, que é poesia, tinha um grupo de salmos que estava específico para um propósito. Vamos lá. Quando a gente está no culto fúnebre, irmãos, fazendo sepultamento de alguém que amamos, a gente fica cantando Jingle Bell. A gente entendeu? canta ressuscitou, né? Ressuscitou. Ou a gente canta mais perto eu quero estar. Não é assim, irmãos? Cada momento há um propósito. Num casamento, irmãos, a mesma coisa, há um propósito. Ressuscitou no casamento, pelo amor de Deus, né? Só se for um casamento de Abraão com Sara, né? E mesmo assim a gente tem que... Meu Deus, numa dessa eu não ia aguentar, ia dar tanta risada, Jesus. E mesmo assim que o casamento de Abraão e Sara, o velhinho, eu vou te falar, e a velhinha, né? Pode ver, irmãos, ela já Hoje estava o meu velha. milagre vai chegar, né? Hã? Casamento, dependendo da pessoa, hoje o meu milagre vai chegar. Ainda mais se for irmão judiação, né? Irmão judiação. Ai, ai, ai. E aí vai, né, irmãos? Então, tudo bem até aí, meus irmãos? Estão entendendo como a questão do propósito? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês já notaram que o livro de Eclesiastes ele fala sobre ideias de sabedoria, não é? E Provérbios também é sabedoria. Cantares de Salomão é uma poesia, não tem muito com sabedoria, mas, por exemplo, vamos pegar Eclesiastes e Provérbios. Eles têm propósitos diferentes, já notaram? Ambos são de sabedoria. Mas dá para notar alguma coisa diferente ou não? O que vocês acham? Eclesiastes, ele fala um pouco sobre a nossa vida aqui na Terra, né? Igual o senhor falou aí, debaixo do sol. Sim. E qual é a proposta dele? A proposta dele é mostrar que a gente nasce, vive e em breve morrerá, né? Voltará ao pó. Pode ver que a perspectiva da sabedoria dele é mostrar que estamos de passagem. Pode ver, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E aí ele vai dando recomendações no sentido seguinte, olha, tema Deus, viva com a mulher amada, desfrute o seu trabalho, porque tudo é vaidade. Ou seja, ele olha para a sabedoria, mas numa perspectiva mais nua e crua. Do que vale você trabalhar e ganhar e não desfrutar do que trabalhar? A perspectiva de Salomão,
em Eclesiastes é: do que vale um leão morto, é melhor você ter um cachorro vira-lata vivo. É isso que ele está falando. Você está atrás do quê? De um leão morto. É um leão, mas é carniça. Ah, mas tem uma roupagem, mas está fedido, é um leão morto. É melhor um vira-lata vivo, um pulgueitinho vivo. Serve para alguma coisa. Mas não serve para... Pelo menos vai te divertir. Vai ser uma companhia. Entendeu? Pode ver. Ela aborda esse lado prático da vida para a gente poder viver e desfrutar. Até mesmo a questão dos estudos, né? Que as muitas letras nos enfadam, dando uma ideia, ó, seja moderado, tenha equilíbrio, viva a vida. É o ancião que viveu muito, que foi dotado de conquistas e que olha para trás e fala assim: o que eu extraio da vida? É ser feliz, é comer, é divertir e saber que em breve a gente vai se encontrar com Deus. Interessante, né? Podem ver que, na perspectiva de Eclesiastes, quando ele fala sobre essa perenidade da vida, ele até fala, quando a gente é recolhido, a gente descansa, a gente dorme. Por isso que muitos vão interpretar que quando a gente... Vocês já ouviram aquela interpretação? Que quando alguém morre, ele está dormindo? Já ouviram essa interpretação? Já. Já. Porque vai ter uma discussão. Quando morremos, estaremos como? Acordados ou dormindo? Da onde eles tiram a ideia de estar dormindo? Eclesiastes. Porque quando Eclesiastes vai tratar que a gente morre, a gente fala que a gente dorme. Mas ele está falando como se nós fôssemos num cemitério. E quem está lá no cemitério, a alçada, está como? Está dormindo. Ele olha para o corpo. Ele não está olhando para a alma. Já na perspectiva de Eclesiastes, quando você morre, você está dormindo. É verdade. Mas no contexto da Bíblia, quando você morre, você está dormindo com o seu corpo. Mas o seu espírito volta a Deus, tanto é que Eclesiastes vai dizer que o espírito volta a Deus. Mas não necessariamente volta e fica dormindo. Por quê? Porque aí depois a gente vai para outras regras. Por quê? Porque aí a gente precisa fazer um link de paralelismo para fazer uma interpretação. Não estou dizendo que Eclesiastes está errado, não é isso. Mas ele olha só para a vida debaixo do sol. Pode ver, ele não fala de anjos, ele não fica espiritualizando a eternidade, ele fala a vida aqui, ó, do dia a dia, do trabalho, do prazer, da comida, do sono, da conquista. Ele fala da nossa... Já Provérbios são ensinos de sabedoria que abraçam toda a vida. Eles vão falar que quando a gente obedece a Deus, o Espírito Santo é derramado de forma copiosa, que aquele que tem sabedoria realmente, essa sabedoria vem sobre ele por causa do temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vai falar da mulher virtuosa que cuida da terra, mas ela é agraciada por Deus. Ou seja, Provérbios já olha a vida na perspectiva de sabedoria, aonde aborda o servo de Deus, aonde? No corpo, na alma, no espírito, na vida, fala do caminho dos ímpios, fala dos laços das prostitutas, fala dos perigos da morte eterna. Então, Provérbios, ele ensina sobre sabedoria de forma geral, abraçando a nossa vida de todas as formas. Já Eclesiastes não, ele é específico, ele pontua. Interessante, né? Tá bom? Querem comentar alguma coisa? Tudo bem até aí? Joia? Então vamos lá. Então, continuando aqui a quarta regra. Bom, deixa eu pegar aqui só o livro-texto aqui para ver se eu não estou esquecendo de falar nada da quarta regra. Só um segundinho, irmãos. Para a gente, terminando aqui, a gente ir para a quinta. Deixa eu ver que horas são. Eu vou parar, então, aqui essa gravação, tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Deixa eu parar aqui. Beleza.